Show. Essa aqui é a explicação do desafio para vaga de IA no code, tá? Aqui eu vou explicar o fluxo específico que eu utilizei para os dois desafios e por que o fluxo. Tinham duas solicitações lá dentro do PDF, só que como as duas são simples, então não existe a necessidade da gente separar em dois fluxos diferentes. Então eu fiz integrado aqui, mas existem duas partes específicas para cada um dos desafios. Antes de a gente entrar nas automações e nos módulos, o que cada um faz, existem alguns pré-requisitos que a gente precisa manter dentro de controle. Então, no meu caso aqui, por exemplo, para fazer os testes, eu utilizei uma conta pessoal do meu Google Drive, tá? Que ela não é, de domínio, né? Você não paga por essa conta aqui, que é @gmail. Se fosse uma conta, por exemplo, nome da empresa tal, 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 aí não precisa fazer a configuração da cloud, tá? No caso aqui, eu já tinha a cloud configurada nessa minha conta pessoal, então eu aproveitei a conexão. Mas se o e-mail do Google ele for profissional, não precisa fazer essa configuração da cloud, tá? Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo, a depender de como esse formulário ele vai ser recebido pela equipe do RH, ou ele vai ser construído, enfim, esses currículos, a gente pode ter formas diferentes de receber ele dentro das automações. Se for um formulário dentro do ClickUp, por exemplo, a gente pode facilmente utilizar um webhook para poder receber o ID da tarefa que foi criada para aquele candidato, com todas as informações e todos os anexos. Se for, por exemplo, um formulário feito dentro do Google, aí existem alguns caminhos diferentes. O webhook, por exemplo, já não funcionaria se fosse um formulário do Google, que foi o que eu considerei aqui, que é o que geralmente o pessoal de RH utiliza dentro das vagas, tá? Então, existem os módulos nativos que a gente pode buscar as respostas de um formulário, como também aqui eu utilizei diretamente o módulo de observar os arquivos dentro de uma pasta específica. Então, o candidato vai responder todas as perguntas do formulário do Google. Quando ele anexar o arquivo, esse arquivo de PDF do currículo dele vai para uma pasta específica. Geralmente, ela fica ali no drive de quem criou o formulário, uma pasta separada com todos os anexos. E aí, a ideia desse módulo aqui é que ele observe os novos arquivos que vão aparecer dentro dessa pasta, um por vez. Aqui eu posso selecionar qual que é a pasta específica, né, dos meus formulários, por exemplo. Aqui eu deixei na pasta raiz do Drive, na Home, só a título de exemplo. Então, sempre que chegar aqui um novo PDF, um novo currículo, sempre que tiver uma nova resposta de um candidato, e a gente pode definir aqui embaixo o tempo que vai fazer essa verificação, a cada 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, ou todos os dias. Então, sempre que tiver uma nova resposta, um novo PDF anexado, um PDF, um arquivo em Docs, esse módulo aqui vai encontrar e logo em seguida ele vai baixar esse arquivo PDF aqui nesse módulo seguinte, tá? Por que a gente vai baixar esse arquivo? Para a gente poder conseguir extrair as informações que tem dentro do currículo desse candidato, tá? Como ele não vai escrever de fato lá dentro do formulário, ele vai mandar um PDF, na verdade, a gente precisa de outras integrações via API para poder ler o conteúdo que tem dentro desse PDF, tá? Então, por isso que a gente faz o download desse arquivo aqui para dentro dessa memória do Make, para a gente poder trabalhar nas automações seguintes. Então, foi feito o download aqui, eu tenho até um teste, inclusive, que foi rodado. E aí, a gente entra no terceiro pré-requisito, que é uma conta na Cloud Convert. É uma conta gratuita, a integração também é bem simples, é feita por autenticação, tá? Não precisa pagar nenhum tipo de valor para poder fazer essa integração também. E aqui a configuração que a gente utilizou foi a seguinte. Quando ele baixar o arquivo aqui, a gente já faz o map específico aqui dos nossos parâmetros, tá? Tanto da data do arquivo, né? Aqui seriam os dados dele em binário, não a data que ele foi enviado, né? Aqui embaixo tem o nome do arquivo, que eu optei por deixar o mesmo nome que já salvou aqui na pasta, né? Só que com a extensão aqui no final, .pdf. Aqui em Convert Options eu coloquei o formato de entrada como eu não sei, tá? Porque pode acontecer de o candidato enviar o arquivo em PDF e aí a gente conseguir ler ele tranquilamente, mas pode ser que ele envie um arquivo em docx, tá? Então eu coloquei essa opção eu não sei o input de formato, porque aí o próprio
a própria API do Cloud Convert ela vai identificar qual que é essa entrada, e aí, de acordo com essa entrada, ele vai fazer a conversão para TXT, tá? Um arquivo de texto. Então, aqui eu selecionei o output desse arquivo que eu vou converter. Aqui eu coloquei um nome aleatório, só para a gente poder ter a noção, que foi checado e convertido, e aqui o nome do arquivo original, para TXT. Quando eu fizer isso, logo em seguida, eu vou fazer o upload desse arquivo TXT que eu converti aqui dentro da pasta no Drive. Tá? Então, tem alguns pré-requisitos aqui também. Então, eu posso selecionar uma pasta específica, posso definir um novo nome para esse arquivo, se eu quiser, mas como eu já coloquei o nome do arquivo que eu quero aqui no Cloud Convert, então não tem necessidade. Para mapeamento ficar mais fácil, eu selecionei diretamente aqui o download do Cloud Convert, né, que ele já vem do módulo anterior, em binário. E aqui eu selecionei essa opção de Convert a File. Tá? Eu marquei como sim e defini aqui o alvo, né, do arquivo do Google para ele virar um documento nativo do Google. Tá? Aqueles docs que a gente cria dentro do Google, eles têm um formato específico, que ele chama Docs, tá? Se eu utilizasse aqui o TXT que eu trouxe diretamente do Cloud Convert, ele não ia conseguir extrair o conteúdo desse arquivo, de certa forma, tá? Então, eu utilizo isso aqui para que dentro do Google Drive, depois eu possa utilizar esse módulo aqui de pegar o conteúdo desse documento, tá? É esse módulo aqui que tem um pré-requisito específico de ser um documento do Google, tá? Então, eu faço esse upload aqui e coloco a conversão para o documento do Google para que eu consiga ler o conteúdo aqui no final, tá? Eu utilizei um currículo meu, de exemplo, e aqui o output desse módulo vocês podem ver são as informações, resumo profissional, nome, e-mail, telefone, LinkedIn, cidade, algumas competências chaves aqui embaixo, experiência profissional, formação acadêmica, idiomas, diferenciais, enfim. Então, ele traz todo o conteúdo daquele PDF, tá? Aqui nesse módulo. A gente vai conseguir ler. Então, até esse momento aqui, tudo isso foi para conseguir ler o que tem dentro do PDF, tá? Quando a gente já consegue esse texto aqui, esse text content, a gente passa isso aqui numa inteligência artificial. No meu caso, eu estou utilizando o ChatGPT, né, pela API da OpenAI. Eu já tenho uma criada aqui também. Estou utilizando a versão do ChatGPT 3.5 Turbo, que tem uma facilidade tanto em ser mais rápido em contextos mais específicos, como também ela é um pouquinho mais barata no nosso bolso. Então, aqui nas mensagens, eu coloquei o role como user. Aí aqui eu defini um prompt específico. Sou analista de RH especializado em triagem de currículos com base em perfis comportamentais DISC. Isso aqui é uma metodologia da psicologia que determina o perfil comportamental de uma pessoa, se ela é mais dominante na conversa, se ela busca mais dados específicos para poder fazer uma negociação, enfim. Isso aqui também pode ser personalizado. Eu coloquei esse comportamental do DISC aqui mais para a gente ter um pouco mais de robustez dentro da análise. E aí, ao receber o comportamento, o texto completo do currículo, siga esses passos abaixo. Ele vai extrair os dados específicos, nome, idade, cidade, profissão atual, formação acadêmica, experiências profissionais, idiomas, né, se a pessoa for bilíngue, por exemplo, certificações e cursos, habilidades técnicas, soft skills, mencionadas dentro do currículo também. Aí ele vai gerar um resumo específico do candidato, com 3 a 5 linhas, vai ser bem breve mesmo, só para o analista de RH ler e ter uma noção bem breve de como é aquele candidato. Aqui ele vai estimar o perfil DISC com base no que tem escrito dentro do currículo, às vezes as habilidades que foram destacadas, às vezes as experiências profissionais que esse profissional teve, né? E dependendo da área, a gente consegue ter uma noção brevemente de qual que seria esse perfil. Como eu disse, isso aqui pode ser personalizado, ter ou não, mas foi mais para a gente adicionar robustez. E aí ele vai comparar o perfil do candidato com as vagas. Aqui eu adicionei uma vaga só, de analista sênior para automações, em Neo20 Make Zapier. Perfil ideal, conforme estável, que é o perfil DISC aqui. Tá? Habilidades técnicas, atenção aos detalhes, noções de integrações e APIs, desejável experiência comprovada com N8N ou similares. Tá? Isso aqui é o descritivo da vaga, mas a gente pode adicionar outras aqui embaixo ou tornar essa vaga aqui mais descrita ainda. Cada vaga possui nome de cargo, perfil DISC, percentuais, enfim. Tá? Que são basicamente aqui o descritivo. Então,
Cada um desses descritivos aqui eu já estou informando para a API do GPT, ele vai conter todas essas informações. Qual o perfil DISC ideal, quais habilidades técnicas ideais que aquela vaga precisa, como, por exemplo, atenção aos detalhes, integrações de API, experiência com N8N. Tá? Então, já estou dizendo que, por padrão, o texto que ele vai usar como comparativo já vai ter isso. Tá? Aqui, eu digitei dentro do prompt as informações da vaga, mas como vagas dentro de RH são mais dinâmicas, a gente pode utilizar uma outra metodologia. Então, por exemplo, uma planilha de Excel, onde vão ter todas as vagas abertas e a gente usa um módulo anterior aqui para consultar quais que são essas vagas. Tá? Para cada vaga, a inteligência artificial vai fazer um cálculo de compatibilidade do perfil DISC, compatibilidade técnica, então dentro das habilidades dele, qual que é a nota dele de 0 a 10 de compatibilidade para aquela vaga, e também compatibilidade geral, de forma que a gente utiliza 60% do peso dessa nota do perfil DISC, né, o comportamental dessa pessoa para aquela vaga, e 40% da nota técnica. Aqui eu coloquei uma estrutura específica de JSON, para ele poder trazer esses dados e a gente poder configurar a mensagem de WhatsApp depois. E aqui é onde eu comentei que a gente não precisaria de 2 fluxos específicos, né? A gente poderia utilizar um único módulo de inteligência artificial, tanto para simplificar o fluxo, como também para economizar nesses tokens aqui. Porque como a gente paga em dólar, então esses tokens podem acabar se tornando um pouco mais caros ali no orçamento final, a depender do quanto que a gente utiliza. Então, se eu adicionasse um outro módulo aqui só para criar a mensagem que vai ser enviada no WhatsApp, então eu poderia gastar mais sem a necessidade, tá? Como é que eu pedi o output dele em JSON? Ele vai trazer nesse formato aqui. Mas para a gente poder enviar essas variáveis separadamente, eu coloquei um parse JSON aqui só para ele poder organizar. Então, tem todas as informações que eu pedi para ele trazer na inteligência artificial, como, por exemplo, os dados extraídos, nome, a idade. Como eu não mencionei a minha idade dentro do meu currículo, ele vai trazer vazia. Localidade, onde é que eu moro. Profissão atual, formação, algumas experiências profissionais, aqui ele pode destacar cada uma delas, tá? Aqui eu tenho os idiomas, inglês, espanhol e russo. Habilidades técnicas aqui específicas, N8N, Make, Zapier, OpenAI, ClickUp, Supabase, são as experiências que eu já tenho anteriormente. Aqui algumas soft skills, como por exemplo, visão estratégica, execução técnica, escalabilidade, gestão de processos. E aqui o resumo do perfil. Engenheiro de inteligência artificial e automação, com experiência em integrar IA, automações e gestão de processos, especialista em N8N, Make, APIs, OpenAI e ClickUp. Aqui o perfil DISC, que ele traz as notas dentro de cada um dos perfis, tá? Candidato demonstra habilidades técnicas sólidas e especialização em ferramentas específicas com foco em gestão de processos e escalabilidade. E aqui, as notas, tá? Como eu disse antes, aqui a gente tem a vaga, que ele está mais apto a ser inserido. Tá? No caso aqui ficou analista sênior para automações N8N Make Zapier, que foi a mesma vaga que eu adicionei aqui dentro do prompt. Se a gente for retornar aqui dentro do nosso prompt, é exatamente o mesmo título da vaga, certo? Então, aqui a gente tem esse output, ele vai trazer a vaga que eu estou mais apto, aqui ele vai trazer uma nota comportamental com base no que eu descrevi do meu perfil dentro do meu currículo, tá? Então, isso aqui é mais uma superficialidade, é importante sempre que a gente analisar esses perfis comportamentais do DISC, que a gente faça entrevistas para poder mapear o real comportamental, mas aqui já dá uma pequena noção também. Aqui, análise técnica do score, né, com base no que eu escrevi lá no meu currículo, para essa vaga aqui, e dentro dos pré-requisitos que eu coloquei antes, o meu currículo recebeu uma nota 9. De forma geral, eu, como candidato para aquela vaga que eu descrevi aqui, recebi uma nota 7.7. E aqui a gente pode fazer alguns fluxos específicos, né? Como, por exemplo, adicionar um filtro aqui para colocar essa nota específica, né? Então, se o geral score ele for igual ou então maior do que 7, então ele envia as informações para o WhatsApp da gestora. Então, se ele for greater or equal than 7,
né? Se a minha nota geral aqui ela for maior que 7, a gestora do RH ela vai receber uma mensagem no WhatsApp, tá? E aqui eu coloquei duas opções específicas para fazer esse disparo de mensagens, tá? Num fluxo real, a gente escolheria uma dessas duas, mas eu destaquei aqui só para a gente ter noção das opções que a gente tem. Primeiro, eu utilizei aqui o ZAPI, né, que é uma das opções, só que ele tem uma mensalidadezinha de R$100 por mês, que pode ficar um pouco mais salgado, mas dentre as opções de conexão de WhatsApp, ela, apesar de não ser oficial, ela é bem simples de conectar, tá? Então, aqui eu digitaria o telefone da gestora do RH, no caso aqui eu coloquei o meu número só a título de exemplo, e aqui a mensagem. Novo candidato compatível. Aqui tem o nome do candidato, todos os dados extraídos aqui desse módulo de Parse JSON. Aqui a vaga compatível, que ele ficou encaixado, vai puxar daqui, tá, na lista sênior. Nota de compatibilidade geral, que inclusive é o mesmo filtro que a gente colocou aqui. Então, se for maior do que 7, ela vai ficar ciente também, no caso aqui ficou 7.7. Para um analista de RH que tem noção desses perfis comportamentais, já pode ser interessante chegar com essa informação na entrevista de emprego para facilitar a condução também. Então, aqui eu destaquei a nota de cada um dos perfis, por exemplo, dominante, estável, conforme, e o perfil geral também, que é esse aqui. Aqui abaixo o resumo do perfil, que a gente traz aqui engenheiro analista e tudo mais. Formação acadêmica, também puxando desses mesmos dados. Aqui também cursos que a inteligência artificial conseguiu notar dentro do meu currículo, habilidades técnicas específicas e soft skills, tá? Como eu disse, a gente não ia precisar ter um outro módulo de inteligência artificial, até para não gastar tokens e dólares à toa. Então, nessa própria inteligência aqui, eu já configurei o formato do JSON para a gente trazer as informações que a gestora precisa e já com alguma formatação de texto e resumo breve para ela entrar na reunião já com uma certa noção. Então, meio que num prompt só, eu incluí os dois fluxos aqui que a gente utilizaria das inteligências artificiais para definir essas informações. Então, ele fez a extração dos dados e também ele meio que faz aqui pequenos resumos e justificativas, né, que já dão algumas noções para a analista de RH, beleza? Então, aqui eu estou utilizando o ZAPI, mas também a gente pode utilizar a Evolution, tá? Que a gente define a instância, chave token API, e aqui os parâmetros, né? Eu coloquei os dados extraídos aqui, só para simplificar nesse fluxo, mas seria as mesmas informações aqui desse módulo que eu anotei. Então, a gente pode só copiar e colar aqui nesse local, ao invés de dados extraídos.